antropólogo cultural, Dr. Ricardo Santana, estava organizando equipamentos de gravação na antiga capela, quando viu Padre Benedito celebrando missa para a Congregation de Mortos na nave principal, aos 38 anos. Como especialista em comunidades isoladas do interior brasileiro, com 15 anos de experiência, documentando tradições rurais. Ele havia sido contratado pelo Instituto de Patrimônio Cultural para registrar os últimos vestígios da Vila das Almas, perdidas antes do reassentamento forçado dos moradores. Mas descobriu que estava testemunhando rituais que transcendiam limitações convencionais entre vivos e mortos. Padre Benedito havia servido a comunidade por 42 anos antes de morrer de febre amarela em 1987, contraída durante a epidemia que dizimou metade da população do vilarejo isolado no interior de Minas Gerais. Ele ainda usava batina preta tradicional e conduzia cerimônias na capela abandonada com a mesma devoção fanática que havia caracterizado 4 décadas de serviço a pessoas que a sociedade havia esquecido. Era domingo de manhã, e o povoado estava em sua rotina sinistra de devoção espectral, que incluía gerações de moradores que nunca conseguiram partir do lugar. Mesmo após morte física, mas nem sempre havia sido assim. A descoberta da continuação da vida comunitária post-mortem havia começado de forma completamente diferente. Durante uma noite que mudou para sempre a compreensão de Ricardo sobre a natureza da obsessão religiosa e maldições familiares que aprisionavam almas. Era março de 2024, 4 meses atrás, quando Ricardo havia sido oficialmente enviado para documentar a Vila das Almas Perdidas antes da evacuação definitiva. O povoado, fundado em 1892 por famílias de mineradores, havia sido isolado por décadas devido a surtos recorrentes de doenças, acidentes inexplicáveis e relatos perturbadores de moradores sobre presenças que não permitiam que ninguém deixasse o lugar permanentemente. Doutora Carla Mendonça, diretora do Instituto de Patrimônio responsável pela documentação, havia sido específica sobre a natureza perturbadora da missão. Ricardo, você está lidando com comunidade que desenvolveu práticas religiosas extremas devido ao isolamento. Moradores relatam fenômenos que os mantêm aprisionados há gerações. Preciso que documente tudo antes que autoridades sanitárias fechem definitivamente o lugar. A Vila das Almas Perdidas ocupava vale escondido entre montanhas que criavam isolamento natural quase completo. As 37 casas de adobe que restavam abrigavam apenas 12 moradores idosos que se recusavam a partir, alegando que os antigos não permitiam. A capela central, construída em 1895, havia sido palco de práticas religiosas que oscilavam entre catolicismo tradicional e rituais que incorporavam elementos de terror espiritual. O cemitério, que ocupava a área 3 vezes maior que o povoado, continha mais de 400 sepulturas de pessoas que haviam tentado partir, mas voltaram. Ricardo começou a documentação com interesse acadêmico apropriado para estudo de comunidade que havia desenvolvido tradições únicas devido ao isolamento extremo. Durante as primeiras semanas, instalou equipamentos de gravação em pontos estratégicos, entrevistou moradores sobre tradições familiares e pesquisou registros históricos que revelavam padrões de morte prematura que oscilavam entre doenças naturais e suicídios inexplicáveis. Havia uma melancolia sobrenatural no trabalho, considerando que cada casa representava famílias que haviam vivido e morrido no mesmo lugar por mais de um século. O trabalho num povoado quase abandonado durante períodos noturnos tinha uma qualidade assombrada que Ricardo havia experimentado em outras documentações, mas amplificada pela natureza específica do isolamento que o local representava.
Casas que por décadas haviam abrigado gerações inteiras, agora permaneciam vazias, mas habitadas. Ruas que haviam ecoado com vida comunitária estavam silenciosas, mas movimentadas. E a capela, que havia sido centro de devoção, continuava operando com congregation que transcendia a vida física. Foi durante a segunda semana que Ricardo começou a registrar atividades que não conseguia explicar através de conhecimento antropológico convencional, equipamentos, captando vozes que recitavam orações em latim arcaico, gravadores registrando sons de atividade doméstica em casas abandonadas, e câmaras infravermelhas detectando figuras que se moviam pelas ruas, seguindo rotinas que sugeriam vida comunitária organizada. Inicialmente, Ricardo interpretou os fenômenos como ecos acústicos ou manifestações psicológicas do isolamento, experiências que poderiam ser explicadas através de acústica peculiar do vale ou sugestão mental causada pela atmosfera opressiva do lugar. Comunidades isoladas frequentemente desenvolvem lendas locais relacionadas a mortes traumáticas ou eventos que marcaram profundamente a memória coletiva. Conforme as semanas passavam, Ricardo começou a perceber padrões mais específicos e perturbadores. Equipamentos registrando atividades que seguiam horários precisos. Vozes que mantinham conversas complexas sobre assuntos comunitários. E movimentos que sugeriam rotinas familiares que continuavam, independentemente da presença física dos moradores. Durante a terceira semana, Ricardo decidiu investigar sistematicamente os fenômenos, usando técnicas que havia desenvolvido durante anos de pesquisa antropológica. Quando equipamentos detectavam atividade comunitária organizada, documentava cuidadosamente padrões de comportamento e interação social. Quando gravadores captavam conversas, analisava conteúdo para identificar estruturas sociais que estavam sendo mantidas. Descobriu que havia comunidade espectral mantendo vida social, que seguia tradições mais rígidas do que aquelas que eram praticadas pelos moradores vivos. A primeira manifestação realmente perturbadora aconteceu numa quinta-feira durante madrugada, quando Ricardo estava monitorando a atividade na casa da família Oliveira. Abandonada há 15 anos, equipamentos registraram presenças múltiplas que se moviam pela casa, com padrões que sugeriam família realizando atividades domésticas noturnas. Gravadores captaram conversas sobre novo visitante e necessidade de ensinar as regras de forma que demonstrava consciência sobre presença de Ricardo no povoado. Ricardo analisou gravações e reconheceu estruturas sociais que refletiam hierarquia comunitária baseada em tempo de residência e status familiar, que priorizava permanência acima de qualquer consideração individual. Era como se comunidade com séculos de isolamento estivesse mantendo controle social que não respeitava autonomia pessoal ou direito de partir. Durante as noites seguintes, Ricardo registrou atividade similar em outras partes do povoado. Presenças que se comportavam como vizinhos, discutindo assuntos comunitários. Famílias espectrais mantendo rotinas que incluíam vigilância sobre moradores vivos. E figuras que aplicavam pressão social para manter conformidade com tradições que transcendiam morte física. Sempre focadas em preservar comunidade que não permitia mudanças ou partidas. Ricardo percebeu que não estava documentando vestígios de tradições, mas continuação de vida social por comunidade que havia desenvolvido mecanismos de controle que transcendiam limitações físicas. Como pesquisador, sua curiosidade antropológica superou qualquer apreensão inicial, mas ele começou a sentir peso da observação constante. A descoberta mais perturbadora veio
quando Ricardo encontrou registros paroquiais atualizados aparecendo na capela, documentos que registravam chegadas e tentativas de partida de moradores que incluíam seu próprio nome e detalhes sobre sua pesquisa, que não havia compartilhado com ninguém. Os registros incluíam anotações sobre comportamento de cada morador e avaliações sobre adequação para a permanência, que demonstravam um sistema de vigilância comunitária excepcional. Ricardo pesquisou o histórico do povoado e descobriu que registros correspondiam ao trabalho de Padre Benedito, que havia desenvolvido práticas de controle social, baseadas em devoção extrema e isolamento forçado. Padre Benedito havia sido conhecido por pregar que partida era pecado contra a comunidade e por desenvolver rituais que supostamente ligavam almas ao lugar sagrado. Havia morrido convencido de que sua missão era manter a comunidade unida através de qualquer meio necessário, incluindo pressão espiritual sobre aqueles que questionavam tradições. Conforme Ricardo começou a perceber os fenômenos como possível continuação de controle social, sua documentação revelou aspectos da vida comunitária que não eram conhecidos pelos moradores vivos. A comunidade espectral o observava constantemente, registrava suas atividades e parecia estar avaliando sua adequação para integração permanente. Durante sua 4ª semana no povoado, Ricardo testemunhou reunião comunitária espectral completa. Viu equipamentos registrando presenças de dezenas de moradores mortos, organizando discussões sobre o novo membro e desenvolvendo estratégias para encorajar a permanência. Era como se o povoado estivesse operando sistema social paralelo onde partida era impossível. Ricardo entendeu que estava documentando continuação de controle comunitário que havia sido desenvolvido ao longo de gerações, mantido através de pressão social que transcendia limitações físicas. A comunidade espectral não conseguia aceitar que pessoas partissem, então continuava aplicando mecanismos de controle, usando qualquer meio disponível para manter a integridade do grupo. As manifestações comunitárias não pareciam aleatórias, mas focadas em integrar Ricardo à vida social do povoado e em desencorajar qualquer tentativa de documentar práticas que revelassem natureza opressiva do controle social. Ricardo começou a sentir pressão psicológica crescente para aceitar lugar na comunidade. A descoberta mais aterrorizante aconteceu quando Ricardo encontrou documentação completa sobre métodos de retenção que haviam sido aplicados durante décadas, registros organizados pela comunidade espectral que revelavam como moradores que tentavam partir eram desencorajados através de acidentes, doenças súbitas e pressão social que resultava frequentemente em morte ou retorno forçado. Documentação incluía nomes de famílias que haviam aprendido a ficar, descrições de lições que haviam sido aplicadas para manter conformidade, e evidências de que várias mortes haviam resultado diretamente de resistência às expectativas comunitárias. Ricardo percebeu que Padre Benedito havia continuado sua missão de controle social em dimensão espiritual, desenvolvendo um sistema de vigilância que impedia partidas e mantinha povoado funcionando segundo tradições que priorizavam comunidade acima de direitos individuais. A comunidade espectral estava aplicando pressão que moradores históricos nunca haviam conseguido resistir completamente. Ricardo também descobriu evidências de outros líderes espectrais trabalhando no povoado. Dona Sebastiana, matriarca, que havia morrido em 1994, parecia estar continuando o controle sobre assuntos familiares, que incluía arranjo de casamentos e distribuição de propriedades. Senhor Antônio, comerciante que havia falecido em 2001, estava aparentemente focado em manter isolamento econômico que impedia contato com o mundo exterior. Durante sua 6ª semana
No povoado, Ricardo testemunhou cerimônia de integração espectral. Viu líderes comunitários espectrais organizando rituais que visavam preparar novo membro para a aceitação permanente. Era como se todo o sistema social que havia controlado o povoado ao longo das gerações estivesse colaborando para projeto de retenção abrangente. Ricardo tentou resistir à pressão psicológica crescente, mas descobriu que equipamentos começavam a funcionar mal. O veículo apresentava problemas mecânicos inexplicáveis e comunicação com o mundo exterior tornava-se cada vez mais difícil. Frequentemente, encontrava mensagens aparecendo em computadores, sempre demonstrando conhecimento detalhado sobre sua vida pessoal e orientações sobre vantagens de permanência. Ricardo percebeu que sua função havia se expandido de documentação antropológica para teste de resistência contra sistema de controle social extraordinário. A comunidade espectral estava compartilhando séculos de conhecimento sobre métodos de retenção e aplicando pressão que havia sido eficaz com gerações anteriores. Revelação mais aterrorizante veio quando Ricardo compilou evidências sobre padrão sistemático de adoção forçada de visitantes que haviam chegado ao povoado. Ao longo das décadas, pesquisadores, funcionários governamentais e comerciantes que haviam entrado na vila e nunca conseguido partir definitivamente. Documentação revelava que muitas pessoas que oficialmente haviam escolhido ficar, na verdade, haviam sido submetidas à pressão psicológica e manifestações sobrenaturais que tornavam partida psicologicamente impossível, sempre vitimizando pessoas que não tinham conhecimento sobre a natureza real do controle comunitário. Ricardo tentou comunicar suas descobertas para a doutora Mendonça, mas descobriu que chamadas telefônicas eram interrompidas, e-mails desapareciam, e tentativas de deixar o povoado resultavam em problemas mecânicos ou condições climáticas que forçavam retorno. Apresentou situação como complicações logísticas que requeriam extensão do período de pesquisa. Doutora Mendonça expressou preocupação sobre demora na documentação, mas aceitou explicações de Ricardo sobre complexidade excepcional da cultura local, que requeria estudo mais aprofundado. Ricardo percebeu que estava sendo gradualmente isolado de contatos externos através de métodos que pareciam circunstanciais, mas seguiam um padrão sistemático. Ricardo tentou organizar partida definitiva múltiplas vezes, mas descobriu que cada tentativa resultava em coincidências que impediam saída menos veículo com problemas. Estradas bloqueadas por deslizamentos ou mal-estar súbito que requeria repouso. Moradores vivos do povoado observavam tentativas com expressões que misturavam pena e resignação. Durante conversas com Dona Maria, moradora de 82 anos, Ricardo descobriu que ela havia tentado partir para a cidade 17 vezes ao longo da vida. Mas sempre algo acontecia que a forçava a voltar. Os antigos não gostam quando alguém quer ir embora, explicou com um tom que misturava medo e aceitação. Melhor aceitar logo e parar de lutar. Conforme semanas passavam, Ricardo começou a perceber mudanças em seu próprio comportamento. Acordava cada vez mais cedo para verificar atividades do povoado. Sentia ansiedade quando pensava em deixar a documentação incompleta e desenvolvia conexão emocional crescente, com responsabilidade de preservar tradições únicas. Durante a 8ª semana, Ricardo reconheceu que estava sendo submetido ao mesmo processo que havia afetado gerações anteriores. A pressão psicológica não era violenta, mas constante e envolvente, criando sensação de que partida seria traição à comunidade que o havia acolhido e irresponsabilidade acadêmica que abandonaria, descoberta antropológica excepcional. Ricardo percebeu que o mecanismo de retenção funcionava através de criação gradual de vínculos emocionais
responsabilidades que tornavam partida psicologicamente impossível. Não era força física, mas manipulação social que explorava senso de dever e curiosidade profissional para criar aprisionamento voluntário. A descoberta final veio quando Ricardo encontrou seu próprio nome sendo adicionado aos registros paroquiais como novo membro permanente da comunidade, com data prevista de aceitação definitiva marcada para o final do mês. Registros incluíam avaliação sobre seu progresso na integração e redução da resistência às tradições locais. Ricardo entendeu que havia se tornado o próximo caso de adoção forçada e que tinha pouco tempo antes que o processo se tornasse irreversível. Durante tentativa desesperada de partida, descobriu que estrada de acesso havia desaparecido durante a noite. GPS indicava localizações incorretas e bússola girava sem direção fixa na capela. Encontrou o padre Benedito conduzindo missa especial para celebrar a chegada de novo membro à família espiritual. A congregation espectral o observava com expressões que misturavam satisfação e expectativa, como se estivesse assistindo conclusão bem-sucedida de processo que havia sido aplicado incontáveis vezes. Ricardo percebeu que resistência direta era inútil contra sistema que havia se aperfeiçoado ao longo de séculos. Em movimento de desespero antropológico, começou a documentar obsessivamente todos os aspectos do controle social, criando registro detalhado que poderia servir como aviso para futuras vítimas. Durante sua 10ª semana no povoado, Ricardo ainda lutava contra a pressão psicológica crescente para aceitar lugar na comunidade eterna. Descobriu que pensamentos sobre vida exterior se tornavam cada vez mais vagos. Memórias sobre motivações profissionais perdiam intensidade, e rotina diária no povoado parecia cada vez mais natural e necessária. Moradores vivos do povoado tratavam Ricardo com crescente familiaridade, como se sua permanência fosse inevitável e desejável. Dona Maria começou a preparar refeições extras para o novo vizinho, e Senhor João ofereceu ajuda para escolher casa permanente entre propriedades abandonadas que estavam esperando o novo morador. Ricardo percebeu que estava sendo gradualmente integrado à comunidade através de gentileza e cuidado que mascaravam a natureza coercitiva do processo. Não havia ameaças diretas, mas criação sistemática de vínculos sociais e responsabilidades que tornavam partida emocionalmente devastadora. Hoje, 3 meses depois, Ricardo ainda permanece na Vila das Almas Perdidas, oficialmente estendendo pesquisa antropológica para documentar completamente tradições únicas. Seus relatórios para o Instituto descrevem descobertas excepcionais que requerem estudo prolongado e integração profunda com a comunidade local. Ricardo desenvolveu rotina diária que inclui participação em atividades comunitárias, manutenção de equipamentos de documentação que registram fenômenos cada vez mais familiares, e conversas com moradores espectrais que considera informantes antropológicos excepcionais. Sua resistência inicial transforma-se em aceitação resignada que ele racionaliza como dedicação profissional extraordinária. Ricardo aprendeu que isolamento comunitário pode criar formas de controle social que transcendem limitações físicas. A comunidade espectral não era manifestação de trauma, mas sistema de preservação que encontrou métodos de manter integridade social através de integração forçada de membros externos nas noites silenciosas. Quando Ricardo revisa a documentação que nunca será completada, ainda ouve sinos da capela chamando para missas espectrais, vozes que discutem assuntos comunitários
que o incluem como membro permanente, e ocasionalmente encontra novos nomes sendo adicionados aos registros de candidatos à integração. A comunidade espectral continua operando, sempre focada em preservação que pode manter tradições através de qualquer meio necessário, porque algumas comunidades são isoladas demais para permitirem partidas. Algumas tradições são importantes demais para serem abandonadas, e alguns povoados se tornam eternos através de métodos de retenção que não são limitados por considerações sobre autonomia individual. Verdadeira lição da Vila das Almas Perdidas não é sobre fantasmas comunitários, mas sobre natureza opressiva do controle social e poder de tradições que priorizam um grupo acima de liberdade pessoal. Ricardo descobriu que aprisionamento às vezes transcende limitações convencionais de coerção física. O povoado permanece como testemunho de que algumas comunidades continuam através de gerações. Algumas tradições nunca devem ser questionadas, e alguns lugares encontram formas de preservar integridade social que não são limitadas por uma única existência terrena. Ricardo ainda vive no povoado e ocasionalmente ainda tenta contatar o mundo exterior através de equipamentos que funcionam de forma cada vez mais irregular. E ele sempre explica demoras como necessidades da pesquisa antropológica, sabendo que está na presença de comunidade dedicada à preservação de tradições, independentemente de limitações que liberdade individual possa representar.